Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Antes de eu chamar o presidente da Federação das Indústrias do Acre, eu tenho um recado da Dom Barbearia para você. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acreano. Em parceria com a Baio Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade. Tem óleo para barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1 para cabelo, barba, para o corpo e para barbear. E ainda conta com atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na rua Rio de Janeiro, número 230, na sala 4. Bom, a economia do Acre ainda não engrenou nesses 5 longos meses de 2019. O segmento da nossa economia que está se preparando para encarar o verão que se aproxima é a construção civil. Na próxima segunda-feira, a Federação da Indústria do Acre organiza o Seminário Técnico de Revisão do Sistema Nacional de Pesquisas e de Custos e Índices da Construção Civil. Parece que eu errei aqui a data, não é segunda-feira não, é amanhã. O presidente aqui já está me olhando feio. Quem vai explicar para a gente o que significa esse seminário com nome complicado é o presidente da Federação da Indústria, José Adriano. Por favor, José Adriano, entre aqui no nosso modesto estúdio do Gazeta Entrevista, seja bem-vindo. Então, é segunda-feira ou é amanhã mesmo? É amanhã. É amanhã? Quarta-feira. Agora, eu queria que o senhor explicasse para a gente, para o telespectador do Gazeta Entrevista, que não tem intimidade com esses conceitos relacionados à indústria da construção civil. Que seminário é esse? Que importância ele tem? Pois é, tá. Mais uma vez aqui agradecer o espaço, né, para a gente estar aqui nesse momento. A importância desse seminário, em primeiro lugar, é porque a gente já sofre há muito tempo, o empresário da construção civil já sofre há muito tempo, praticamente de forma generalizada, uma espécie de rótulo de que a gente tem o preço mais caro do país e que a gente aqui é muito especulador, enfim. E esse seminário, para fazer a revisão da tabela SINAP, na verdade é apenas uma proposta que a gente sugeriu e com a ajuda da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, e o próprio SINAP, através da Caixa Econômica, eles encaixaram uma agenda para a gente fazer essa discussão aqui, mas para nós nos colocarmos dentro dessa tabela SINAP com as nossas questões regionais, porque aí nós vamos poder em si entender como é a metodologia que eles constroem toda a composição de custo unitário para chegar nos preços que eles propõem a nível de Brasil inteiro, mas observando as características regionais. E a nossa grande proposta, a nossa grande entrega, nós estamos iniciando com essa proposta de seminário, que é uma espécie de nivelamento, né, da construção dessa tabela, mas levarmos essa discussão a uma entrega final, no final dos estudos que a gente pretende fazer em 2 meses, com uma tabela regionalizada. Ou seja, nós vamos então conseguir colocar lá as características regionais do frete, que é mais caro, a diferença do preço de Rio Branco para Cruzeiro do Sul vai estar bem caracterizada, por que nós temos tanta diferença de preço para lá e para cá, a questão das tecnologias que a gente aplica aqui no nosso estado, enfim, o custo realmente Brasil, que a gente responde pelo maior percentual. Agora, o sistema, ele sempre cometeu essas injustiças, eu diria, né? Assim, ele tem dificuldades de observar as características de cada região e como as empresas que estão nessas regiões, sobretudo a nossa, que é uma região isolada comparada a outras regiões do país, o impacto disso para as empresas, né? Assim, o sistema não entende muito bem isso. Quais são as chances efetivas de vocês agora serem compreendidos? Porque essa demanda de vocês não é nova. Não é nova. Isso aí vocês já vêm falando, eu já acompanho há algum tempo e vejo o esforço para que o empresariado, as federações, a Federação do Acre, a Federação do Amazonas, até mesmo a Federação de Rondônia, se façam entender. E eu percebo muita dificuldade disso. De fato não é tão simples, né? Mas a gente, enquanto instituição, a gente também pecou muito nesse aspecto. O próprio empresário, ele, no momento que começa a ter suas obras, ele está mais focado em resolver aquele problema ali pontual. E nos últimos 10 anos, nós tivemos
alguns avanços, mas muito retrocesso. E se você entender que há 12 anos atrás nós tínhamos preço diferenciado por categoria de obra, baseado na sua complexidade. Se você vai construir um banheiro, você tinha lá um mínimo de condições a ser dada por essa planilha, para que você tivesse condições de administrar a construção desse banheiro. Mas se você fosse para a execução de um prédio de 10 andares, exatamente dentro da mesma proporcionalidade, esse custo da administração também teria que ser reflexo. Então, nos últimos 10 anos, nós tivemos uma banalização dessa questão da administração. Não que o SINAP seja a culpa de tudo. O SINAP, na verdade, ele é uma orientação, ele é uma tabela de orientação. Mas é muito mais fácil para os gestores, no caso de obras públicas, dizerem o seguinte: aquilo que não está no SINAP, eu não aceito. Então, uma grande discussão... Já houve esse tom de conversa? Já, nós iniciamos a conversa há um mês atrás com o próprio CONFEA. Ele também nos apoia dentro dessa... CONFEA é o quê? É o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do país. É o que rege todos os CREAs, né, no Estado, porque a gente precisa da compreensão das outras instituições. Então, qual é a diferença nesse ponto? Nós não vamos estar dentro de uma luta inglória e individual. A gente está unindo as outras instituições para levar a essas instituições a nossa visão e a nossa compreensão, mas tudo é questão de convencimento. Nós vamos agora entrar com estudos, então vamos a um item também que é muito representativo dentro da nossa compreensão e que não é observado pelo centro de custo do SINAP. A questão da produtividade da nossa mão de obra. Né? Enquanto você trabalha... Ixi, aqui no Acre nós temos alguma coisa a dizer sobre isso, Adriano? Que a nossa produtividade é baixa, não é não? Pronto, você sabe disso, mas como é que eu chego para um órgão de controle e digo assim, vou rebater o entendimento dessa tabela, que a nível nacional trabalha de forma generalizada, nossa produtividade é maior, eu preciso ter um outro entendimento. Tem que ser com estudos. E é isso que se propõe esse seminário, para levar exatamente a questão dos detalhes, para dizer, nós precisamos de estudos aqui para rebater esse estudo aqui. E aí nós vamos regionalizando, desde a produtividade, a questão do frete, que o nosso é mais caro, a questão do uso das nossas estradas, que normalmente são estradas vicinais, a questão da nossa mancha de jazidas, que quase sempre é colocada em cima de um raio, a questão da nossa... Vamos lá, uma coisa que foi debatido muito e que a culpa ficou, infelizmente, para muitos empresários. Para as empresas. É o caso do Ruas do Povo. Né? Se trabalhar uma descrição de um pavimento chamando de asfalto TSD, começa o erro por aí. O costume da população é entender que asfalto é asfalto. Você não a base. Exatamente. Então tudo se compromete em função da base que você vai colocar ali. Então toda essa discussão tem também dentro desse programa Ruas do Povo, que não foi observado, embora a gente, como Sinduscom, a gente militou bastante para que se fosse rediscutido essa construção de preço do Ruas do Povo, a produtividade dos equipamentos. Imagine que, se você observar uma produção de uma máquina trabalhando numa BR, você não tem obstáculo nenhum, você tem uma produção muito maior. Agora na rua, na cidade... Você fica fazendo volta em poste. É essa a coisa que mais amedrontava e que mais... Agora alguém dá o ok, né, Adriano? Assim, tudo bem, a Ruas do Povo tem essas peculiaridades, mas alguém diz, faça aí. Ou não tem? Tem sempre, né? E aí, como é que fica o empresário nessa? Pois é, foi esse o retrocesso que eu achei, né? Algumas empresas se recusaram a se submeter a determinadas orientações e a determinadas planilhas, mas em função exatamente de algumas empresas e alguns empresários não questionarem isso, criou-se uma cultura de que vamos resolver isso depois com tal jeitinho. Faz aí, depois a gente resolve. Isso, vou encontrar erro na planilha, vou questionar, vou ajustar. Isso não funciona. Nós temos que ter uma clareza que, quando se discute obra civil, principalmente, não existe segredo, é matemática. Então não tem como um gestor admitir menor preço com a condição de 25%, 30% de redução daquele preço base que está ali, sem considerar que a própria legislação da Lei de Licitações já prevê a possibilidade de uma margem, em caso de construção, de 25% para cima ou para baixo. Né? Então, já está claro que ali existe uma possibilidade muito grande de erro em função da deficiência da produção de um projeto. Então, a gente quer discutir não só a tabela, isso é só o início desse processo de revisão de tudo, a gente quer entrar na discussão também da tabela Cicro, que também norteia todos os custos e preços para as obras rodoviárias, que é o caso do Ruas do Povo, que se absorveu muito esses valores e estava distorcido nessa realidade.
também vamos discutir a questão da formulação dos projetos, porque nós temos um decreto assinado na gestão do Tião Viana e que não foi levado em conta. Qual foi esse decreto? Esse decreto da Constituição Civil, ele simplesmente orientava que todos os projetos, antes de irem para a licitação, teriam que obrigatoriamente cumprir toda aquela legislação que se observa para um bom projeto. Bom, e se ele fizesse isso, se esse decreto fosse cumprido, nós não teríamos tantos problemas como nós tivemos com obras inacabadas, por exemplo, né? Mas, Adriano, eu peço que você faça uma reflexão a respeito desse assunto no próximo bloco, que a gente já acabou esse, passou rápido, a gente volta falando a respeito de obras públicas, preços, tabela do SINAP, no próximo bloco do Gazeta Entrevista. Não saia daí.